Boa tarde, quer dizer, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver olhando isso dentro da web, né? Ou boa noite, vai saber. Eu sou Rubens Covelo, sou CEO do QGA, trabalho então, portanto, na Quality Global Alliance e tenho o prazer de apresentar um novo episódio do nosso podcast, que tem nome, o nome dele é Podque, né? Esse projeto foi desenvolvido para ampliar as conversas sobre os temas mais relevantes da área da saúde, sempre com foco de propagar a mensagem de cuidado e o foco no paciente, né? Aqui nós vamos falar hoje com o Dr. Fred, um grande amigo, né? Alguém que tem uma instituição acreditada desde 2007. Quantas instituições no Brasil são acreditadas desde 2007? Pouquíssimas. E se mantém acreditada até hoje. Começou acreditado logicamente pela ONA, né? E desde 2016 ele é acreditado pelo Quimento, né? Então é alguém especial, alguém que trabalha a qualidade, alguém que trabalha a segurança. Foi o primeiro serviço de oncologia acreditado no Brasil, né? Fred foi o primeiro, foi o IOV, né? IOV lá de São José dos Campos. Eu, em São José dos Campos, procuraram qualidade, procuraram segurança, mas por quê? Vocês vão saber por quê. Porque aqui do nosso lado tem um grande líder da saúde, alguém que está sempre preocupado em transformar o sistema, alguém que está sempre procurando novas ferramentas para melhorar a qualidade assistencial desse sistema que nós queremos tantos que seja bem melhor, né? Alguém que está preocupado com o sistema público e privado, né? Esse é Fred. Doutor Fred, ou Frederico Pinto, ou Fred para os amigos e para a maioria das pessoas, tem aqui, e nós vamos falar sobre isso, sobre esse livro que ele acabou de lançar, o Manifesto do Arquiteto do Sistema, né? E eu vou pegar a aba do livro e vou apresentá-lo pela aba do livro, o seu currículo. Dr. Fred é oncologista, administrador, consultor de gestão em saúde, arquiteto de sistemas e ex-diretor executivo do Instituto de Oncologia do Vale, IOV, em São José dos Campos, onde desenvolveu o sistema de gestão e o manual que deu origem ao manifesto. Foi também diretor de hospitais e de outros centros de oncologia e colabora com diversas organizações, dezenas de organizações e centros de oncologia, colabora com dezenas de outras organizações com o propósito de ampliar o sistema de conhecimento profundo e o pensamento Lean. Fred trabalha Lean muito fortemente na área da saúde. Talvez não. Fred, para mim, é o profissional de saúde, o médico que mais entende de Lean e que mais insere o processo Lean, da maneira de pensamento Lean, dentro do sistema de saúde. É membro, e com muito orgulho nosso, do nosso conselho, ele é nosso conselheiro, Senior Advisor do Lean Institute Brasil, faculty do Instituto do IHI, membro do Comitê Internacional de Qualidade da American Society of Clinical Oncology, ASCO, e autor do livro que a maioria de vocês já deve ter lido e conhece, que foi um livro que fez muito sucesso e ainda faz, Quem Busca do Cuidado Perfeito. Fred está lançando agora este fantástico livro, é o Manifesto do Arquiteto do Sistema. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de bater esse papo com você. E quem já viu os outros episódios do Podque sabe que isso é uma coisa bem leve, bem tranquila entre as pessoas, tá? Eu queria que o Fred fizesse a abertura e falasse um pouquinho. E você? Tema. Obrigado. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, olá. Obrigado pelo convite, Rubens. Obrigado pela introdução, longa introdução. Na verdade, eu comecei na qualidade pegando na sua mão, né? Aprendendo com você lá quase 20 anos atrás.
né? Então, nós temos uma história de amizade, de muita gratidão e muita admiração também. Nos últimos anos, né, eu venho trabalhando com a ideia do líder dentro de um sistema de gestão. Primeiro, sobre o que é um sistema de gestão, né? A gente fala muito sobre isso, mas isso não fica muito claro o que é um sistema de gestão. Na verdade, um sistema de gestão é uma coisa que precisa ser desenvolvida, desenhada, produzida pela liderança. E na capa do livro, a gente colocou, né, a figura do andaime para representar isso. Ela precisa ser sustentada. Ela precisa ter alguém lá tomando conta desse sistema. O andaime está aí por isso, porque nós precisamos que existam pessoas administrando esse sistema para que ele não se desmonte, né? Assim, quando você está fazendo uma casa, desenhando uma estrutura, você precisa colocar lá umas coisas para suportar, né? Até mesmo para permitir que você trabalhe na altura, para segurar a sua laje, porque senão as coisas desmancham sem o devido apoio. E esse apoio, essa coisa, né? Essa ideia, eu concentrei na figura do arquiteto. Um arquiteto que desenha o sistema, organiza um sistema e estrutura a lógica que esse sistema se desenvolve. Por que um arquiteto, às vezes me perguntam, né? O arquiteto é diferente do engenheiro, né? O engenheiro, você fala assim, olha, eu quero uma casa, então ele vai perguntar, você quer uma casa com sala, banheiro, cozinha, quantos banheiros, piscina, você quer 3 quartos, 4 quartos? Quando você faz a mesma pergunta para o arquiteto, ele pergunta para você, o que você gosta de fazer? Você gosta de comer com os amigos? Você gosta de ouvir música? Ou você gosta de um lugar mais reflexivo? Você gosta de muita luz, de pouca luz? Como é que é você por dentro, né? Assim, como é que você gosta de viver? E o sistema de gestão ele tem muito a ver com essa coisa relacional, né? São pessoas se relacionando dentro de um sistema. O sistema ele existe através das pessoas, né? E ele não existe sem as pessoas. E o arquiteto é essa pessoa que entende o sistema através das pessoas, e não através de ferramenta, ou através de regrinhas, ou de processos, ou de computadores que definem atividades, ou máquinas que, né, estão lá controlando o funcionamento, passando o cartão. Não, é relacionamento. Então, o arquiteto é o sujeito que organiza o sistema através do relacionamento desse sistema. Como que esse sistema se organiza. Então, veja que você está exatamente agora falando do que se fala no mundo, né? O que se fala no mundo? A gente acabou de voltar, o meu pessoal acabou de voltar de uma reunião da ISCOA lá em Dublin, e a discussão é como envolver o líder no processo de gestão, como envolver o líder no processo de assistência, como o líder entende o processo de gestão e como o líder aprende a se comunicar com toda a sua linha de cuidado. Então, a discussão é essa. Por quê? Porque, Fred, por muito tempo a gente fala de qualidade, segurança, estamos falando aí, né? Você viu, nós aqui juntos desde 2006, né? Tudo bem, aí a sua instituição é uma exceção, mas desde antes de 2006 nós falamos disso. E a gente entendeu agora que o processo não se segura só na assistência, nós precisamos de liderança. A gente precisa de decisor. E para ter decisor e precisa ter de liderança, precisa do modelo. E quem faz esse modelo, você colocou o dedo no lugar certo. Quem faz esse modelo é o arquiteto. Por isso que esse livro, o Manifesto do Arquiteto do Sistema, é fantástico o tema. Porque ele coloca, para quem consegue entender, ele coloca o dedo certinho aonde a gente tem que fazer o input da transformação. Né? Que acho que é isso que você está procurando, que eu estou procurando, que todos nós que temos aí esse caminho longo dentro da qualidade, da segurança, tem procurado. Né? Eu queria entender de você, eu vou atropelar de vez em quando, tá? Como é que é essa conexão entre liderança, compreender o sistema e pensar na transformação organizacional? Como é que a gente faz isso? Como é que o líder faz isso?
E que líder é esse? Piorando a pergunta, qual é o perfil do líder perfeito para você? O líder perfeito é um líder que tem a mente do aprendiz. É isso E o mesmo. Suzuki diz que a mente do aprendiz tem muitas perguntas e nenhuma resposta, e na mente do especialista ele sempre tem uma resposta. Né? Então, o líder perfeito, acho que não existe, né? Que nem o cuidado perfeito. Não. É uma coisa que a gente vai encontrar várias nuances e personalidades distintas e pessoas, mas a pessoa que é humilde bastante para entender que ela não sabe tudo e que o sistema ele é um pouco mais inteligente do que nós, e eu acho que precisa explicar um pouco isso, ela faz muita pergunta. Ela faz muitas perguntas. É porque a sua pergunta fala um pouco sobre isso, né? Sobre o que é, como que o arquiteto se relaciona com o sistema. Sistemas complexos adaptativos, né? Que são os sistemas em que nós convivemos, né? Que são hospitais, sistemas de saúde, eles funcionam com regras não muito óbvias e às vezes mais sutis, né? É muito fácil quando você está mais atento, e isso é um papel da liderança, de estar muito atenta e muito reflexiva sobre o que está de fato acontecendo no sistema e o que o sistema está te dizendo. Porque às vezes a gente acha que está abafando, né, que está mandando, dando ordem, e as pessoas não estão fazendo nada do que a gente está mandando, elas estão fazendo o que elas querem. Porque, na verdade, o sistema tem umas regras que a gente não controla e, às vezes, assim, você está dando hoje ordens que são impraticáveis, impossíveis de serem executadas. As pessoas jogam com o sistema, né? O gaming do sistema. Essa é uma estratégia comum. E se você é um líder que não consegue enxergar e não consegue ser... Isso é um pouco de perspicácia, mas, na verdade, é um trabalho reflexivo. É um trabalho de parar, pensar e olhar o sistema e entender o que está acontecendo aqui. E nesse contexto, eu preciso ser compreender muito como é que eu penso, como é que eu reajo. Eu tenho que ser um líder um pouco mais reflexivo. Eu preciso olhar para mim e pensar assim: eu estou reagindo com essa pessoa de maneira emocional ou de maneira racional? E às vezes eu fico muito aborrecido com uma atitude de um colaborador e reajo de uma maneira que pode ter impactos dentro do meu sistema, às vezes desastrosos. Eu posso estar provocando, criando regras dentro do sistema ocultas, que se você cometer um erro, você será punido. E isso pode ser muito sutil, né? A gente não dá muito valor àquelas microagressões do dia a dia, né? Aquelas risadinhas, aquela coisa meio sarcástica. E essas coisas têm um impacto na cultura e na formação da cultura de uma organização que a gente não é capaz de olhar se não for muito atento. Um sujeito lá nos anos 60, né, um tal do Melvin Conway, ele era um programador de computador. Ele falou, e ele programava para sistemas, né? Sistemas de computador. Mas a frase dele, que está dentro do livro, que é uma coisa muito importante e que é central na compreensão do sistema, assim, é que uma organização que está projetando um sistema, então, um hospital que está sendo administrado por qualquer um, ele entrega um projeto de sistema cuja estrutura é cópia da estrutura de comunicação dessa organização. Então, o que define como esse sistema funciona, na verdade, é como as pessoas se comunicam dentro dele. Então, a ferramenta central de um sistema de gestão é a comunicação. E se a comunicação das pessoas dentro do sistema é uma comunicação truncada, o sistema é truncado. Se a comunicação é focada no sarcasmo, o sistema reage com sarcasmo. Ele vai tratar todo mundo igual. E se você está tratando o seu diretor assim, ele vai tratar o gerente, que vai tratar o assistente, que vai tratar o analista, que vai tratar a secretária e que vai tratar o porteiro. Então, o sistema reage em cadeia. E eles são, como sistema complexo, eles preservam a ideia de autossimilaridade, que é exatamente isso. Né? Autossimilaridade é aquele trocinho do fractal, né? Do brócolizinho, que um pedacinho do brócoli parece um pedacinho maior, que parece um outro maior, que parece o brócoli inteiro. Essa é a autossimilaridade. O sistema adaptativo complexo, ele é exatamente assim. Então, esse comportamento e essa forma de comunicação determina toda a lógica do sistema e como ele vai funcionar. Não importa, o sistema vai reagir desse jeito. Me diga uma coisa. Fala.
Fala, não, sim. Não, vou tomar água. Eu ia cortar. Vai tomar água. Ah, muito bom. Essa garrafinha aí é muito legal. Me diga uma coisa. Como é que a gente identifica essa coisa dessas informações, desse desenho, dessa coisa oculta? Como é que eu, líder, consigo, é só pela minha perspicácia, é só pela minha experiência, eu tenho alguma coisa que eu possa utilizar para me policiar? Falar, puxa vida, hoje eu fiz um negócio que vai criar uma cadeia aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue descobrir? Eu mesmo, por exemplo, onde eu faço gestão, eu sei que muitas vezes eu faço uma coisa desse tipo, depois eu falo, putz, eu saio da sala e volto. Aí eu tento corrigir aquilo, etc. Acabo corrigindo. Mas eu fiz. Como que a gente consegue identificar isso? Porque isso é extremamente importante dentro de uma gestão, né? É fundamental que a gente, né, nós, enquanto líderes, façamos essa autorreflexão o tempo todo. E, às vezes, é necessário, sim, que a gente tenha apoio de uma mentoria externa. E, nesse sentido, apesar da distância, né, sempre que a gente tem alguma coisa importante para falar, eu dava uma ligada para o Rubens, eu pedia uma ajuda. Era uma dúvida que eu tinha lá nos anos era, e assim, mas isso é preciso você ter consciência da limitação, né? E ter consciência, e nesse sentido, a mente do aprendiz é uma mente de experimentação, é uma mente que usa o PDSA, né? o ciclo do aprendizado através do método científico de maneira consciente. Mas é uma mente também que faz muitas perguntas e que também admite que comete erros, que volta atrás, como você faz. Eu acho que, desculpa, eu acho que eu passei do limite aqui. Exatamente. Exatamente. A questão da comunicação ela é importante porque ela estrutura o sistema e a gente não enxerga muito bem como que é a comunicação no dia a dia, mas um outro sujeito que chama Merabian, né, ele fez um estudo sobre como é a comunicação verbal e não verbal, e claramente o espectro da comunicação entre pessoas, né, 7% é aquilo que você fala efetivamente. 55% é a sua comunicação não verbal, a sua postura ou a sua atividade, o seu dia a dia, como que você reage, é aquela risadinha, aquele negocinho, né, aquela piadinha, porque isso é comunicação assim meio disfarçada, né? E 38% é tom de voz. Então, assim, o que você diz efetivamente é só 7%. O resto é tudo não verbal, assim, é verbal, o tom de voz é verbal, mas não é o que você está falando. Você pode estar falando uma coisa mais esdrúxula. Se você está sendo muito delicado, as pessoas vão ouvir. Se você está sendo bruto, talvez elas não ouçam. E isso às vezes é o que acontece, né? Às vezes as pessoas têm esses hábitos, vamos dizer assim, pouco sociáveis, de perder a estribeira rapidamente, e isso bloqueia totalmente a comunicação. Então, como perceber essas nuances? É preciso ter paciência. Paciência, eu acho que é a palavra-chave. E vá devagar com a administração dos erros, né? Assim, não aponte dedos imediatamente, procura... Porque é nesse momento em que você cria a regra. Se uma pessoa comete um erro, faz qualquer bobagem, ou faz alguma coisa que era inesperada, ou que estava totalmente contra, a forma com que você vai reagir ali vai criar a regra oculta do sistema. Essa reação é que vai criar a regra do sistema. E essa pessoa vai passar a regra daquele jeito. Vou te atropelar um pouco. A avaliação de terceira parte é fantástica em relação a isso. Porque a avaliação de terceira parte, ela consegue olhar isto de uma outra maneira que quem criou este projeto, esse desenho dentro da instituição não vê. E quando você fala para ele, doutor, olha, está acontecendo isso. Aqui, mas, puxa vida, acho que fui eu que estimulei esse processo. Então, eu não consigo ver hoje, agora falando um pouquinho de acreditação,
Eu não consigo entender instituições que não são avaliadas por terceira parte. A terceira parte é extremamente importante nesse processo, porque vem alguém de fora e olha exatamente isso. Eu não vou ficar olhando lá se o remédio está vencido, não está vencido. Se o remédio está vencido, está na gaveta, o processo está errado. Tem alguma coisa lá. Não é o remédio que está vencido, não é a torneirinha que está aberta, não é mais isso. Já passou esse tempo. Já passou o tempo de você ficar vendo estrutura física, né? Você vê gestão. O mindset. Exatamente. É o mindset, é como que as pessoas tratam dos problemas. Porque os problemas existem, não tem sistema perfeito. Eles estão lá, eles vão. Problemas Você acabou de falar. Sempre. Você acabou de falar. Sempre. Nós estamos dentro. E aí eu quero te fazer uma pergunta. A gente está inserido dentro de um modelo complexo, adaptativo e complexo. Você acha que existe maior probabilidade de variação num processo desse? Você acha que um processo, um desenho como o nosso, ele está variando o tempo todo? Ele tende a errar sempre? Ele tende a piorar o seu desempenho? E a minha outra pergunta, para uma estrutura complexa, as respostas a ela são simples ou complexas? Como é que a gente faz? Complicada a sua pergunta, porque ela tem dois lados, né? Toda resposta simples e óbvia tende a ser a resposta imprópria para um sistema complexo. Mas isso tem a ver com a pergunta anterior. O sistema complexo, ele é um sistema que tem variação e uma parte razoável dessa variação não é previsível. Né? Quando eu tenho um sistema que varia muito, né, quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho um pronto-socorro, né, em que a variação de entrada de paciente é muito grande, eu não consigo alocar profissionais adequadamente no sistema. Se eu não consigo prever isso, eu não consigo trabalhar direito. Então, eu preciso ser capaz de prever isso, eu preciso entender como que funciona o sistema, como que a variação sazonal do meu pronto-socorro acontece. O exemplo mais fácil de lidar com isso é o pronto-socorro, né? Mas então eu estou usando por isso. Como que acontece a sazonalidade do meu pronto-socorro para alocar equipe e adequar capacidade e demanda. Quando eu não entendo essa variação, eu coloco muita gente na minha sala de espera. Esse volume maior de gente na sala de espera, isso provoca mais ineficiência, porque eu vou consumir mais recursos, eu vou precisar de mais espaço, eu vou ter mais gente reclamando, eu vou ter mais demanda na recepção, eu vou ter mais demanda de manutenção de banheiro, de ar-condicionado, de cafezinho, disso e daquilo, tudo fica pior, o que aumenta a chance de erro. E aumenta a fadiga da minha recepcionista, aumenta a fadiga da enfermeira que está fazendo a triagem, aumenta a fadiga do médico, e isso tudo aumenta a chance dessa pessoa errar. Então, a complexidade gera complexidade, porque se eu cometo um erro qualquer ali, eu aumento ainda mais a variação do sistema. Então, é um loop de complexidade crescente. Né? Assim, se eu tenho muita variação, eu aumento a complexidade do processo, e essa própria complexidade aumenta a variação, e é uma espiral ascendente ou descendente, né, para o colapso. Isso acontece, na verdade, com civilizações. Existem estudos civilizacionais falando sobre isso, que existem o que leva uma civilização ao colapso, na verdade, é o aumento da complexidade da atenção. Eu não sei se você percebe que nós estamos aumentando a complexidade hoje na nossa sociedade num monte de aspectos que talvez não houvesse uma demanda tão grande de complexidade. Isso aumenta o custo, porque aumenta a especialização. E se você aumenta muito a especialização, você cria muita variação. Então a gente tem que refletir sobre o que é especialização necessária e o que é uma especialização que pode ser opcional. Né? Assim, eu posso ter e aí, se eu vou criar áreas ultra especializadas, eu posso ter 1 ou 2 centros em São Paulo para tratar dessas áreas ultra especializadas, ou eu tenho que ter um em cada hospital? Isso aumenta absurdamente o custo e aumenta a complexidade. Exatamente. E gera colapso do sistema, porque o custo do sistema sobe indefinidamente. E vai continuar como subindo. Que eu trato de complexidade? Aí que é a segunda pergunta, né? Como que eu trato da complexidade? Definitivamente não é adicionando complexidade. Existem algumas diferenças, né, entre o que é
efetivamente complexo e o que é só complicado. Muito do que é complexidade tem o complicado por baixo. Então, é possível a gente olhar para algum problema complexo e estudar esse problema de maneira mais detalhada e quebrar a complexidade, na verdade, nas etapas que são só complicadas, reduzindo a complexidade do processo, simplificando essas etapas do processo, para deixar efetivamente aquilo que é incontrolável, né, que é a complexidade, que é a incerteza, porque o que torna a complexidade insolúvel é a incerteza. Assim, tem coisas que são absolutamente incertas. A gente não tem muita certeza de nada, mas tem coisas que a gente consegue prever. E aquilo que eu não posso prever é a parte da complexidade que eu não consigo resolver. O resto que eu consigo estudar e criar uma certa previsibilidade e, portanto, transformar em uma coisa regulável, né, administrável, eu preciso fazer. A gente não costuma tratar dos sistemas desse jeito, né? A gente simplesmente adiciona complexidade. Se eu tenho uma demanda crescente de ressonância magnética, eu compro outro aparelho de ressonância magnética. Eu atendo os pacientes de madrugada. É assim que eu Ou faço. eu atendo de madrugada, faço 24/7. Exatamente. Isso não diminui a complexidade. Então, a gente tem mais ou menos a mesma ideia. Você está dizendo que um sistema complexo ele pode ser melhorado com a simplificação, certo? Sim, simplificar um sistema reduz a complexidade dele. Como simplificar o sistema? Aí você vai usar ferramentas da qualidade para simplificar esse sistema. Muito bem. Então, aí eu vou pegar esse gancho teu, porque nós estamos falando só de sistema, etc e tal, e não falamos de Lean, né? E aí eu consigo utilizar a ferramenta Lean, essa que você conhece muito bem, que você vem praticando, que está trabalhando numa série de instituições e que deu uma aula fantástica para o meu pessoal no começo do ano. Muito obrigado, agradeço de novo. Aonde eu uso essa ferramenta, como eu uso ela nesse desenho de simplificação, de complexidade do sistema, como é que eu faço o meu... Porque uma vez eu lembro, eu vou contar uma história, um diretor, um gestor, um dono de rede há muito tempo atrás, eu falei assim, olha, está na hora de você pensar Lean. Eu não falei para ele aplicar o Lean, falei, está na hora de você pensar Lean na sua rede. Ele falou, mas eu não construo carro. Eu não vou querer essa coisa do Lean, eu não tenho nada a ver com... Eu não construo carro, para que eu vou querer Lean? Né? Então, faz tempo. Faz tempo, eu acho. Agora eu acho que não, agora eu acho que já está mais fácil. Claro. Existem, assim, para a gente olhar para um sistema operando, né? Que foi o exemplo que eu citei agora do colapso das sociedades, né? Você tem duas maneiras de intervir sobre esse sistema, né? Uma delas é adicionando recurso. Então, olha, eu vou contratar mais pessoal, eu vou comprar mais equipamento, eu vou fazer um prédio novo, ou eu vou fazer as pessoas trabalharem hora extra, 24/7, etc. e tal. A outra coisa é eu diminuir a complexidade do sistema, diminuir o número de etapas, diminuir o esforço para executar uma tarefa, diminuir o número de cliques que eu tenho que dar no meu computador, diminuir o número de vezes que eu preciso sair para buscar alguma coisa, diminuir ou desenhar uma linha de cuidado que reduza a recorrência de exames, a repetição de procedimentos ou atrasos, etc. Então, toda essa lógica de pensar é a lógica do pensamento Lean. Né? Assim, o pensamento Lean é basicamente tornar as coisas melhores, mais simples, mais seguras, melhores, né? Tem que primeiro precisa ser mais seguro, precisa ser melhor, precisa ser mais simples, e no fundo acaba tudo sendo muito mais barato. Né? Então, assim, a lógica que está por trás de simplificar o processo é eliminar aquilo que não entrega valor para o cliente e que a gente não consegue, é pura burocracia. Quando a gente olha para estudos de movimento, né, estudos de movimento é efetivamente o quanto que as pessoas andam e quanto que as pessoas se movimentam ao longo do dia.
praticamente metade do tempo que um enfermeiro gasta num hospital inglês hoje é andando. É isso mesmo. Então, assim, como que eu reduzo esse movimento? Né? Porque se eu trabalho 6 ou 8 horas por dia e eu passo 4 horas andando, eu perdi 4 horas de trabalho. A minha produtividade é a metade do que poderia ser. Perdeu. Uma parte razoável, isso são estudos que a gente, e trabalhos que a gente fez lá atrás, né, trabalhando em hospital público, a gente conseguiu dobrar o tempo de contato de enfermeiro com cada paciente, eliminando movimentação. Quer dizer, tempo de contato é tempo na frente do paciente, conversando com o paciente, fazendo o procedimento, né, educando, tirando dúvida. Você dobra esse tempo, o que melhora a experiência do cuidado e melhora também a efetividade do cuidado. Né? Assim, você presta um cuidado efetivamente. E o caminho é esse. O caminho é esse. Tanto que hoje, no Canadá, na Holanda, se mede tempo com o paciente. Né? Tempo de assistência para o paciente. O caminho é esse, para você melhorar isso tudo que você está falando. O caminho não é só inteligência artificial. O caminho é mais que inteligência artificial. O caminho é mais do que tecnologia. O caminho é esse, né? É saber trabalhar isso. É que nem você falou. É estar medindo isso, né? Estar mensurando. Cada variação dessa para ver quanto tempo eu posso me colocar a mais do lado do paciente, né? Quanto eu posso dar mais atenção. Eu, me colocando a mais do lado do paciente, eu estou colocando ele no centro do cuidado. Porque todo mundo, colocar no centro do cuidado. Colocar no centro do cuidado é ficar olhando mais para o paciente. É dar mais atenção a ele, né? Não é só perguntar para ele qual a data que você nasceu, quantos anos você tem, qual é o seu nome. Isso não. Usa a inteligência artificial para fazer isso. Exatamente, para isso. Se você quer usar AI, usa ela para fazer isso. A interação tem que ser real, tem que ser humana, né? E isso é um trabalho que melhor. Isso também melhora a sensação de trabalho bem feito de quem está trabalhando, do enfermeiro. Então, assim, melhora a satisfação no trabalho das pessoas. Ou seja, reduz burnout, reduz insatisfação, reduz absenteísmo, porque as pessoas estão mais alegres em contato com o paciente, porque elas foram lá para isso. Elas não foram lá para ficar digitando o dia inteiro ou andando para lá e para cá. Né? Exatamente isso. Exatamente isso. Mas, me diga uma coisa. Existe um sucesso hoje em relação ao pensamento Lean, em relação às instituições de saúde. Relação. E eu vejo um movimento grande aqui no Brasil, nos prontos-socorros, principalmente públicos, implementando processos Lean. Né? Me fala um pouquinho mais do seu Lean. Esse Lean que você pensa, que eu sei que é diferente dos outros, porque você pensa ali em saúde. Como é que é isso? O que tem acontecido no Brasil, na verdade, é um trabalho bem interessante, né, em melhorar a qualidade do cuidado prestado em grandes pronto-socorros. Né? Mas isso é uma solução que precisaria de uma certa continuidade e que, infelizmente, acho que por talvez falta de recurso, né, não acontece, não tem, pelo menos nós não temos visto. Está sendo gentil. O sistema é um sistema só, o hospital é um só. O hospital é um só. Eu não consigo melhorar um pronto-socorro sem melhorar o hospital. Então, eu preciso fazer com que o fluxo de cuidado, né, porque o pensamento Lean envolve basicamente entender qual é o fluxo, né, qual é o flow, né, como que as coisas acontecem, qual é o fluxo do cuidado, como que acontece a jornada de um paciente porta a porta, da entrada à saída do hospital. E se eu crio um sistema que acelera muito o fluxo desse paciente no pronto-socorro, eu consigo acelerar os pacientes que saem do pronto-socorro. Isso funciona muito bem, tem funcionado muito bem no projeto, né? Funcionou bem no projeto do Lean nas emergências, funcionou bem no projeto do Lean nas UPAs, mas não tratou do problema do paciente que acaba hospitalizado. E aí, isso cria uma certa, como é que chama? Um certo desconforto, porque
há muitos anos atrás, né, um trabalho Lean no Reino Unido, lá no NHS, eles propuseram algumas metas, e olha como as pessoas jogam com o sistema sem entender o sistema. Eles fizeram propostas de algumas metas que o paciente tinha que ser da entrada do pronto-socorro até a alta do pronto-socorro, né, ele tinha que passar X horas, e da entrada do pronto-socorro até a internação, ele só poderia ficar X horas no pronto-socorro. X horas no pronto-socorro. Como eles não conseguiam bater a meta, e os hospitais eram hospitais de referência, as ambulâncias que chegavam não desembarcavam pacientes. Isso foi um escândalo, e foi um troço grave, porque o que acontecia? Os pacientes às vezes ficavam entubados dentro da ambulância porque não deixava desembarcar, porque o hospital não ia bater a meta de internação, que é internar o paciente em X horas desde que foi admitido. Então, como que eu resolvo o meu problema para bater a meta de admissão? Eu não deixo desembarcar da ambulância. Uma solução perfeita para jogar com o sistema fácil. Eu bato a minha meta de bônus anual, mas o meu paciente está lá na ambulância ventilado com ventilação mecânica, com que tipo de assistência? Então, esse tipo de problema existe. É real, não é? As enfermarias de transição também aconteceu isso do mesmo jeito, do mesmo tipo de problema. Eu tenho que tirar o paciente do pronto-socorro. Então, ao invés de transferir o paciente para uma enfermaria de verdade ou para uma UTI de verdade, eu crio uma enfermaria de transição. A enfermaria de transição é uma enfermaria qualquer, que não tem recurso nenhum, mas ele não é pronto-socorro. É a ala B do pronto-socorro, é a ala oculta do meu pronto-socorro. Isso acontece até hoje, né? Então, veja que é uma solução que não é uma solução real, né? Porque o fluxo não está sendo visto por completo, porque o sistema não está sendo visto por completo. A resposta que você está dando é uma resposta a um processo impositivo, a uma ordem que o sistema obriga você a dar vazão ao paciente dentro do seu fluxo de atendimento. Como você não tem capacidade para isso, você cria regras ocultas dentro do sistema, essas regrinhas que começamos a falar agora. Aquelas ocultas lá atrás que você falou. Olha, pessoal, olha que legal que é conversar com o Fred, né? Por isso que ele é meu amigo. Eu lembro que uma vez eu convidei ele para vir almoçar aqui em São Paulo, e ele veio, aí sentamos para almoçar, ele falou, o que você quer? Eu falei, quero conversar. Porque vale toda a pena conversar com pessoas que têm essa capacidade, essa inteligência, essa perspicácia. Não estou jogando confete, não, é verdade. A gente está com o tempo mais ou menos esgotado, que a gente vai fazer outra depois dessa, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu vou fazer 2 perguntas para você, e baseado nessas 2 perguntas, eu quero que você fale do que a gente quer falar hoje, que a gente ia falar disso. Acabamos falando disso, está aqui dentro. Tudo que ele falou está aqui dentro, que eu já li o livro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, para que as pessoas tivessem mais atenção e comprasse isso, botasse na sua cabeceira, principalmente o diretor, um líder. Leia que vale a pena, né? Vale a pena, assim, como estabelecer padrões que possam sustentar esse formato de trabalho a longo prazo. Olha, tem coisas aqui fantásticas aqui. Então, é muito bom. Esse livro é muito bom. Eu gostei do primeiro, mas esse aí eu gostei mais, tá? Mas esse está no time, né? O primeiro era um outro time, né? Era um outro tempo. Eu quero saber qual a mensagem final do livro para os líderes que você passa, qual é essa mensagem que você passa para os líderes do seu livro, e o que significa ser um arquiteto do sistema em uma instituição de saúde pública e privada. Pronto, o livro é teu. Ser um arquiteto é ser responsável por garantir a integridade do funcionamento desse sistema. E como que eu vou organizar esse sistema? Criando uma estrutura de comunicação, eu ia falar governança, mas é quase a mesma coisa, uma estrutura de comunicação que seja robusta o bastante para que ela
seja íntegra, ou seja, eu seja capaz de comunicar coisas importantes com rapidez e com integridade dentro de todo o meu processo de gestão. E isso, vamos dizer assim, meu primeiro livro falava de ferramentas, como que eu faço a ferramenta isso, como que eu uso a ferramenta A, B, C, D, etc. Esse fala, ok, agora que você sabe usar a ferramenta, você precisa realmente desenhar o seu sistema e precisa sustentar o seu sistema. Só que para fazer isso, você precisa dar um passo um pouco mais profundo dentro do seu contexto, que é entender melhor como que as pessoas funcionam, então entender melhor a psicologia das pessoas, entender melhor por que as pessoas reagem mal à maneira ou o seu tom de voz, por que o seu tom de voz é tão importante, por que as pessoas às vezes reagem mal a uma proposta de mudança. Por quê? Será que não é porque você está propondo mudar toda semana alguma coisa? Toda semana você propõe uma coisa nova e essas coisas não acontecem e não muda nada? Né? Talvez porque você não tenha feito uma análise profunda do tipo de problema que você está tratando, você esteja só jogando com o sistema. E isso é um problema sério, né? Muitas pessoas, o que nós precisamos fazer para bater a meta do trimestre? Nós precisamos de internar mais, nós precisamos de mais isso, mas então o sistema, você está jogando com o sistema. O líder precisa sair desse círculo. A mensagem para o arquiteto, então, é assim, reflita sobre como você está inserido dentro do seu sistema. Porque se você não enxergar como que o sistema funciona e não entender qual é a regra real do sistema, e a regra às vezes é oculta, você não está enxergando essa regra, você está sendo apenas um marionete dentro do sistema. Então, assim, você tá sendo dominado por ele. E o mesmo vale para como você reage com as pessoas. Se você não tem consciência e não tem clareza de que tipo de reação você está tendo com as pessoas, você está sendo controlado por suas emoções. Então, você está sendo vítima do seu inconsciente. Ele está no controle e não você. O processo que a gente trata dentro do livro é que, assim, eu preciso fazer a mudança com um propósito claro. Eu preciso fazer a mudança em que eu tenha um destino bem definido e um caminho a ser trilhado. Então, assim, é um processo de aprendizagem e de evolução. Mas eu preciso também de uma conexão emocional, e essa conexão é o meu aprendizado em relação aos outros e como que eu lido com o sistema e como que eu comunico, né, me comunico dentro desse sistema. Porque, assim, sem essas coisas, né, sem um destino, né, esse caminho desenhado e a conexão emocional, não existe mudança. Então, não acontece nada. Você está dando em círculo, você está dando volta no próprio rabo, entendeu? Está andando em círculos. E o inferno é circular, né? Então, você está vivendo o próprio inferno. Assim, você precisa tomar consciência disso. Então, o livro é sobre isso. Por isso é que ele chama um manifesto, sabe? Porque ele era um manual que a gente trabalhou no IOV desde 2016. Então, ele tem quase 10 anos trabalhando com ele, desenvolvendo liderança do IOV. Mas eu falei, não, mas eu não quero um manual, porque isso não é mais um manual. É um manifesto mesmo. Assim, olha, essa é uma forma de pensar. Esse é um discurso para a sociedade dizendo, olha, é disso que eu acho que a gente está precisando falar a respeito. Perfeito. Perfeito. Ô, Fred, tenho que te agradecer. Obrigado. É um prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade. Que importante. Falar que assim, você é parte disso, né? Porque ao longo do tempo nós trabalhamos tanto tempo, aprendemos tanta coisa. Isso é verdade. Trabalhamos bastante junto, foi muito bom. Desenvolvemos coisas bem bacanas, né? Bem bacanas. E que estão sendo aplicadas até hoje. Isso que é bom, né? Isso que é Desenvolvemos legal. coisas que têm perenidade. E a ideia nossa não sempre foi a mesma. O paciente está no centro das decisões? Está. Mas nós temos que transformar esse sistema para que ele continue, para que ele entre, que de verdade ele fique no centro das decisões. Né? Quero te agradecer, obrigado. Quero agradecer todo o esforço que você fez e todo o papel que você tem dentro desse sistema de saúde, tudo isso que você coloca com tanto conhecimento, com tanta força dentro do sistema de saúde para que a gente consiga transformá-lo.
Tenho certeza absoluta de que daqui a alguns anos a gente vai falar: puxa, a gente mexeu nesse aqui, a gente melhorou isso, a gente melhorou aquilo e assim por diante. De verdade, às vezes tem dia que eu dou uma baixada na minha euforia aqui. Eu falo, puxa, 29, 30 anos, e eu vou num hospital que está acreditado há 12 anos por mim e vejo isso de novo. Porque a gente não está vendo a liderança, porque a gente não está vendo o governo, porque a gente não está vendo como é que são as tomadas de decisões baseadas em princípios éticos, porque a gente não está vendo a comunicação, né? Então, eu também entendo que muita coisa que é acreditação e que eu fiz lá atrás devia ser para aquele tempo, para hoje não é mais. A gente tem que fazer coisas diferentes, tem que conversar com pessoas inteligentes como você, tem que ouvir isso, tem que falar de coisas diferentes dentro desse sistema de saúde, para que a gente coloque o paciente no centro das decisões e que a gente erre cada vez menos, né? Obrigado de coração, tá? Quero também deixar suas últimas palavras. Últimas palavras, tem que falar. Eu que quero agradecer, então. Aqui, últimas palavras. Minhas últimas palavras, muito obrigado pelo convite, acho que é uma oportunidade única falar para esse público. Eu entendo que o que a Quimentum tem feito para a nossa sociedade é incomensurável, né? Assim, o impacto desse aprendizado, até porque é isso, ela não está olhando para filigranas do processo, ela está olhando para pessoas, liderança, equipes, fluxo, cuidado, paciente, atenção. E eu acho que essa contribuição que eu penso, né, estar dando com o manifesto é exatamente para tornar isso um pouco mais palpável para as pessoas. Falar, olha, como que faz isso? Faz desse jeito, isso é um caminho possível, esse é um caminho provável, é um caminho que foi testado, né, por nós por um longo tempo e ele aparentemente funcionou para nós. Pode funcionar. Funcionou também para quem a gente tem ajudado ao longo dos anos a desenvolver um sistema de gestão. Essa é a ideia por trás do manifesto. Perfeito. A gente vai fazer um outro podcast com você. Eu faço questão absoluta, falar um pouquinho da ASCO, falar um pouquinho de outras coisas, né? Onde você está inserido. Tem coisa da ASCO muito bacana que a gente conversou outro dia na nossa reunião e você colocou. Então, acho que a gente tem muita coisa para, né? Certificação. Eu falo assim, acreditação não é panaceia, né? O Quimentum também não é panaceia, né? Nós temos outras coisas, temos outros jeitos de ver as coisas e temos que cada vez mais procurar ver, assim, tentar mexer nesse sistema para que ele se transforme. Muito obrigado a todos que acompanharam. Agora eu vou ler mais um episódio do podcast. Não se esqueçam de seguir nosso podcast no Instagram. Estamos lá no Instagram. Acompanhar a versão no YouTube, tá vendo? Vamos estar lá o tempo todo no YouTube. Vamos estar meses lá no YouTube. Estamos em ambos como @podcast e acompanhe também o QGA, né? Nas suas redes sociais. Muito obrigado, Fred. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Muito prazer foi todo meu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.